Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Verso 30. 8:30. Nós vamos ler o versículo inteiro, mas para a nossa meditação de hoje nós vamos ficar só com a última parte do versículo, amém? Diz assim, todos acharam? A minha Bíblia pode estar diferente da sua. 8:30. Diz assim: Então Felipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o livro do profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor está entendendo o que lê? O senhor entende o que está lendo? Então Felipe lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelas palavras, pelas exortações, pelos alertas, pelos louvores. Continue falando através da sua palavra, que ela possa ficar gravada no nosso coração e que, ao ponto de nos depararmos com situações da vida, possamos a colocar em prática. Fale conosco, porque somos dependentes do Senhor, dependentes da sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu quero falar hoje sobre cegueira espiritual. Muito se fala sobre a cegueira espiritual nos dias de hoje, né? Sobre a falta de espiritualidade das pessoas, que as receitas para se curarem a cegueira espiritual, os 7 passos para vencer a cegueira espiritual. Mas hoje eu quero meditar com vocês sobre a cegueira espiritual em relação ao servo de Deus, comparando ela com a miopia. Amém? A miopia, essa doença da visão que muitos têm. Veja que o texto que nós lemos sobre Filipe e o eunuco, um texto muito conhecido, Filipe faz uma pergunta simples para aquele homem que estava lendo o livro do profeta Isaías. Uma pergunta simples. O senhor consegue entender o que você está lendo? A primeira coisa é que a Bíblia a gente não lê como um livro. Se nós lermos a Bíblia como um livro, nós nunca vamos entender nada. É por isso que tem tanta heresia. As pessoas leem textos fora de contexto, textos fora de tempo, procuram fora da Bíblia as respostas que a própria Bíblia tem. E é por isso que a gente vê um número exacerbado de seitas, de heresias e de igrejas que muito mais matam espiritualmente as pessoas do que conduzem ao caminho da verdade. Porque se você não entende o que você lê, você interpreta de uma maneira errada. Se você interpreta de uma maneira errada, você ensina de uma maneira errada. E se você ensina de uma maneira errada, a pessoa aprende de uma maneira errada. Um exemplo disso é a famosa campanha Chave do Céu. Já viram, né? E te darei a chave, e o que você concordar no céu está concordado na terra. E aí vira, por falta de uma leitura errada, por falta de uma interpretação errada, se tornou uma campanha muito disseminada nas igrejas. E na verdade Jesus está falando isso para quem? Exclusivamente para Pedro. Não é para a igreja. Quem teve a chave, ou seja, quem orava, o que concordava, era Pedro. Mas aí, por uma leitura errada, tem toda essa heresia. Uma outra cegueira que é difícil de você tirar da cabeça das pessoas é: o diabo veio senão matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão do texto? A gente já estudou isso aqui. São os falsos profetas, são os mercenários, são os falsos pastores. Então o ladrão não veio matar, roubar e destruir. E aí por uma leitura errada. Então a pergunta de Filipe para nós é muito atual. Você está entendendo o que você lê? Você entende o que você está lendo? Você está compreendendo o que você está lendo? Ou você está cego? Ou você está com um problema de visão espiritual? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós temos o exemplo da igreja de Laodiceia. A Bíblia diz assim, vamos para lá, Apocalipse 3, 14. Também é um texto muito conhecido das igrejas. A igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse. Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, do soberano, da criação de Deus. Conheça as suas obras. Sei que você não é nem quente nem frio. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morto e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e de que está nu. Dou um conselho a vocês: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre de mim colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Veja, o problema de Laodiceia é que ela não enxergava o reino de Deus. Ela enxergava o quê? As coisas materiais. Já ouviram aquela música? Diz assim: quem não tem colírio usa óculos escuro. Já ouviram? Do Raul Seixas, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu fiquei meditando nessa frase. Sabe o que isso quer dizer para nós, a igreja? Há pessoas que estão cega espiritual, e ao invés de ir ao Senhor para terem as escamas dos seus olhos retiradas, para que tenha o véu da lei retirada, elas disfarçam com óculos escuros. Alguém que tem conjuntivite e não quer tratar, o que é a primeira coisa que ela faz? Põe um óculos escuro. Ela está doente, mas ela não quer demonstrar para os outros. Então a igreja está assim, por não ter a palavra, estão disfarçando com outras coisas. Pelo Deus desse século ter cegado elas, e ao invés delas buscarem a Deus, não. Elas disfarçam. Disfarçam fazendo o quê? Obras. Disfarçam vivendo o dia inteiro na igreja, seguindo leis, seguindo doutrina humana, e sempre serão o quê? Cegas. A miopia é a doença da visão mais comum nas pessoas. E quem tem miopia, ela é o quê? Míope, né? Ela enxerga de quê? De perto e não enxerga de onde? De longe. Ela enxerga de perto, mas não enxerga de longe. Não é assim que é uma pessoa míope? Ela cata assim. A pessoa que é míope, geralmente ela faz assim para ler, né? E o que é isso em relação à igreja?
Lembrando do versículo primeiro que nós lemos. Entende o que você está lendo? O que é você ser míope espiritualmente falando? É a pessoa que só enxerga de perto. O que é de perto? Só as coisas terrenas. Ela não enxerga de longe. O que é longe? O reino de Deus. A volta do Senhor. A salvação está longe da visão dela. E por ela não se tratar, ela faz o que ela enxerga o que é de perto. O que é de perto? Riqueza, prosperidade, bem material, cura, milagre, saúde, vida emocional, namoro, casamento. São míopes. Por isso que não entende o que lê. Entende o que lê quando? Jesus realizou muitos milagres. E Jesus disse: eu os aviso isso antes, estou avisando tudo isso antes que aconteça. Não enxergo. E o lenço de Paulo curava. Nossa, isso aqui. E Paulo disse: todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. A sombra de Pedro curava. Nossa, estou enxergando. É muito milagre. E Pedro disse: convertam-se para a salvação. Não enxergo direito. Está assim na igreja. O pastor pregou sobre milagre e vitória. Você é abençoado nessa manhã. Todo mundo que vai sair daqui vai ser o maior milionário de todos os tempos. Vai todo mundo ter mais dinheiro do que o ganhador da Mega Sena. Todo mundo enxerga. Fica lembrando a semana inteira: eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Amanhã eu vou no banco. Amanhã eu vou no banco e vou colocar o meu cartão de crédito lá. Eu vou passar e vai ter um saldo na conta. Porque não foi nem Deus que disse, foi o homem de Deus. Está enxergando o quê? Perto. Aí o pastor prega: arrependam-se, mude a sua vida, mude o seu modo de andar, mude o seu modo de falar. Isso daí não é de Deus, não. É muito santo esse pastor aí. Santão. Acho que é o quê? Ele não vive o que eu vivo, não sabe a dificuldade que eu estou. Quem é ele para falar que eu não sou santo, não sou pecador? Quem é ele? Está enxergando o quê? Não enxerga de longe. É por isso que Paulo diz: mantenha os seus olhos longe, no alvo, no Senhor. Porque as coisas de perto, certamente o quê? Irão nos seduzir. Então, as multidões hoje se aglomeram em templos suntuosos. Por que os templos de hoje são suntuosos? Porque as pessoas não enxergam a verdade. Não enxergam que o evangelho é simples. E você pode ver, a pessoa que é míope, se ela não coloca o óculos, se ela não trata, cada vez ela vai ficando pior. Então vai chegando cada vez mais perto. Então você tem que fazer um templo suntuoso, cadeiras estofadas, o pastor tem que usar coroa, todos aqueles negócios, todos os anelzão, assim, comprado ali na 25 de março. Para que a pessoa olhe de perto e não veja Cristo. Porque Cristo é simples. Porque o Rei dos Reis é simples. Porque o pastor diz: a obra de Deus, irmão, você tem que estar aqui sábado para lavar a igreja, você tem que estar aqui domingo para abrir a escola bíblica dominical, você tem que vir no culto de oração, no culto das irmãs, no culto do jovem, no culto de não sei o quê, na noite de não sei o quê. E aí Cristo diz: não, a obra de Deus, a obra do meu Pai é essa, que creiam naquele que me enviou. Não consigo enxergar direito isso. Mas essa daqui eu consigo. Olha quanta coisa para mim fazer. Eu me sinto útil. Está cego espiritual. E aí, é certo que, de uma pessoa que não compreende a palavra de Deus, o que vai acontecer com ela? Oséias 4:6. Ela será destruída. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A cegueira, ela pode vir por muitos motivos. Orgulho, arrogância, soberba, mania de crescimento,
E principalmente as máscaras. Hoje a igreja não tem ensinado as pessoas a serem quem elas são. A igreja tem ensinado as pessoas o que? Colocarem máscaras. Ah, você está triste, irmã Fátima? Que isso? Derrota não é coisa de cristão. Bota um sorriso na sua cara. Aí lá vai a irmã. Mas por dentro, está arrebentado. Máscara. Ô, Bida, você está nervoso? O que é isso? Isso não é coisa de cristão. Ao invés de chegar lá, ô irmão, por que você está nervoso? O que está acontecendo? Não, põe uma máscara. Fique cego. Fique cego. E aí é o que Jesus diz para os fariseus: vocês atam pesos, fardos sobre as pessoas que nem mesmo vocês carregam. Vocês são cegos guiando outros cegos. Vocês não entendem as minhas palavras. Eu vim para vocês e vocês não enxergaram. Para nós hoje, eu estou com vocês nas páginas da palavra e vocês não enxergam. É como o pastor Walter falou aqui no começo do culto. Os discípulos no caminho de Emaús estavam com Jesus do lado. A pessoa carrega Jesus todo o culto debaixo do braço. Mas não lê. Aí Filipe, 2000 e poucos anos atrás, pergunta para nós: você entende o que você está lendo? Ah, pastor, eu não entendo. Aí vem aquela a santificação de uma coisa que não é santa. Então, irmãos, você só pode ler Almeida Ferreira 96 corrigida. Eu não entendo porque os pastores não dão uma linguagem mais acessível. Claro que a gente tem que ter cuidado com a linguagem que a gente escolhe, para não ter distorção na tradução, etc, etc. Mas tem versões da Bíblia mais atualizadas, confiáveis. Por que não dissemina para o povo? Ah, porque o povo vai começar a conhecer a palavra e não vai participar da minha campanha derrubando os valentes de Jericó. É por isso. Por que as igrejas não incentivam você, irmão? Lê a palavra, porque você vai abrir os seus olhos e vai começar, mas peraí, isso aqui não está na palavra de Deus. E aí como que ele vai ganhar dinheiro? Como ele vai tirar o seu salário, tridízimo, bidízimo, quadridízimo, caixa de sapato de dízimo, etc, todos os dízimos que tem por aí? Porque não vai ter fundamento na palavra. Você não pode ficar somente no versículo que o pastor leu, você tem que ler o texto por completo, para entender se aquilo que ele está pregando é realmente o que o texto está dizendo. Agora, se você quer ser uma ovelhinha cega, lê o versículo que o pastor leu e fecha a Bíblia. É assim, ovelhinha cega e obediente, indo para o inferno. E aí entra a segunda parte da resposta de Filipe. Entende o que você está lendo, rapaz? Não. Por quê? Porque não tem ninguém para me explicar. Mas Filipe estava preparado para explicar. E hoje? Será que nós estamos preparados para explicar? Alguém que não entende? Não, irmão, você não é espiritual, que isso? Fé, falta fé. Não é isso, irmãos. A gente é uma cabeça quadrada dos crentes de hoje, ignorante. Ao invés de chegar a ensinar as pessoas, não quer levar a fé e falar: você não acredita no meu Deus, então vai para o inferno você. Não, tem que explicar a razão da nossa fé. Mas como explicar a razão da nossa fé se não enxerga o reino de Deus? Como explicar a razão da nossa esperança na volta de Jesus se não consegue enxergar isso? Pedro teve um momento de cegueira. Você vai me negar, Pedro? Vou não. Vai, Pedro. Não vou, Senhor. Morro por o Senhor. Eu estava enxergando só aquele momento. Não estava enxergando o que seria a crucificação e a perseguição após a morte de Cristo. Ele quis só enxergar o momento.
E o que levou ele a fazer isso? Abandonar ao Senhor. A pergunta que fica para nós encerrarmos é como o povo de Deus, que tem a revelação especial de Deus nas mãos, as Escrituras, pode ser tão cego? Como? Como o povo de Deus, que tem a revelação especial de Deus em 66 livros, pode ser tão cego? Não precisamos buscar palavras, respostas fora da Bíblia. A resposta está na própria Bíblia, lá em Timóteo. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, levantarão mestres segundo as suas próprias cobiças ou vontades, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão em dar ouvido à verdade e se entregarão às histórias e às fábulas. O povo de Deus tem preferido dar ouvido à história, fábula, testemunho, do que se interessar pelas Escrituras de Deus. As pessoas se interessam mais, irmão, eu tomei 33 tiros e estou aqui de pé, do que ler e meditar no fato de Jesus ter tomado 39 chicotadas e ainda ter carregado a cruz nas costas. As pessoas acham algo extraordinário alguém ter sido atropelado por uma carreta e está vivo. Mas não acha extraordinário alguém que morreu pela pior morte que tinha e no terceiro dia ressuscitou com o corpo restaurado.